Muito bem, então, boa noite para todos que estão assistindo também. Essa live de hoje faz parte da programação de divulgação da formação Equinar, que vai ter início aqui em abril, aqui no movimento. E essa formação é fruto da parceria com terapias chinesas, né? Então, os cursos em medicina chinesa aqui do espaço contam com a supervisão do Edgar, né? Então, nem sempre o Edgar está presente, mas sempre está acompanhando, presente assim, fisicamente, no espaço, dando os cursos, né? Mas ele está sempre nos bastidores, acompanhando todo o processo, na orientação dos professores e também aqui do espaço, né? Para dar todo esse suporte para a realização do curso aqui. Então, Edgar, mais uma vez, muito obrigada pela parceria, por ter topado fazer a live. E, Fernando, também muito obrigada por estar aqui junto comigo, né, como alunos dessa primeira formação que aconteceu aqui no espaço. Então, uma alegria muito grande a gente estar se reunindo aqui para conversar um pouquinho sobre o Tuiná, né, e a medicina taoísta, né, essa a gente entender um pouco sobre o Tuiná e a medicina taoísta, o que significa, né, essa medicina. E aí, queria já abrir para você, Edgar, para você falar um pouquinho sobre o Tuiná, sobre a medicina taoísta. A gente pode fazer dessa forma? A gente trocando, batendo uma bola assim, joga uma pergunta, o Fernando também fica à vontade para se colocar. E aí, durante esses próximos minutos, a gente conversa assim com uma certa liberdade de ordem, né? Fica à vontade para se colocar. Bom, perfeito, podemos fazer assim, Joyce. E eu achei muito legal quando você propôs essa conversa sobre medicina taoísta, né? Que é um termo pouco falado, pouco difundido, né? Se fala muito de medicina chinesa, ou medicina tradicional chinesa, né? Até é legal a gente entender um pouco esses dois termos, né? O que se chama de medicina chinesa e o que é medicina tradicional chinesa, né? E o que é medicina taoísta, então? Da onde que nasce esse... Se a medicina chinesa, em sua essência, ela é um braço, uma ferramenta da filosofia que tem origem na filosofia taoísta, por que hoje chamar de medicina taoísta, então? Né? Já que é inerente essa raiz filosófica taoísta à medicina chinesa. Né? Até o século XIX, né, basicamente, só havia medicina chinesa na China. Né? Não havia outra medicina. Então, o termo medicina tradicional chinesa nasce pós-revolução comunista, ou durante a revolução, né, comunista, a revolução popular, né, como eles chamam, e que o governo, então, padroniza o que passa a ser considerado uma medicina chinesa que é aceita, difundida e tolerada pelo novo regime, e descarta um aspecto dessa medicina, ou vários aspectos dessa medicina, que o governo não quer mais que seja atrelada à medicina vigente, à medicina principal desse país. Então, essa nova medicina chinesa, que é aceita pelo regime comunista, é chamada de medicina tradicional chinesa. Curioso isso, né? O termo tradicional é um termo moderno nesse aspecto. É até uma confusão, porque o meu mestre, que é um mestre que aprendeu medicina chinesa fora desse contexto, né, e vem de uma família anterior a tudo isso, obviamente, de linhagens muito ancestrais, ele chama a medicina chinesa de medicina tradicional, mas ele está se referindo a uma tradição, de fato, que antecede essa padronização e esse expurgo de uma certa influência filosófica e até espiritual que é inerente à medicina chinesa. O primeiro livro, o mais importante livro da medicina chinesa, que você, né, Joyce, eu tenho o prazer de você estudá-lo comigo, que é o livro interno do Imperador Amarelo. Ele é um livro que é simultaneamente um cânon taoísta, ele está dentro dos livros sagrados da filosofia, da tradição espiritual taoísta, e é o livro de base, o livro de cabeceira, o livro que estrutura a nossa medicina. Então, quando a gente fala hoje de medicina taoísta, é quase como se a gente estivesse resgatando essa medicina chinesa
que incorpora todos esses aspectos que foram cortados, né, nas últimas décadas pelo regime comunista. Uma medicina, então, ancestral, uma medicina que não cinge, né, a espiritualidade da saúde, né? E nesse contexto, então, o Tuiná, a massoterapia chinesa Tuiná, ela é dentro dos braços técnicos de aplicação da medicina chinesa, que é a acupuntura, que é o Tuiná, que é a fitoterapia, que é a alimentação, que são os exercícios. O Tuiná, no aspecto clínico, é muito interessante que, para essa medicina ancestral e taoísta, ela é considerada a ferramenta mais valiosa, né? Porque a massagem ela é simples, ela é abrangente, ela é fácil, ela é sintética, né? E você vê como isso é invertido hoje, na própria medicina chinesa, na China atual, que você tem a fitoterapia, que é a ferramenta mais complexa, mais arriscada, como a disparada primeira ferramenta que eles estudam, pesquisam e difundem, né? Até porque ela se torna um produto, né? E produto você pode ganhar mais dinheiro em cima dele, né? Exportando, inclusive, produtos. Depois você tem a acupuntura, e lá atrás você tem o Tuiná, em valorização mercadológica hoje na China, né? Na nossa linhagem, que vem do mestre Liu Paiyin, a gente preserva essa valorização da massagem, né? Como algo que é uma excelente porta de entrada das pessoas na medicina chinesa que querem se tornar profissionais. Ela é uma ferramenta de enorme abrangência clínica, é a principal ferramenta de tratamento das crianças, né? Então, ela é uma ferramenta super valorizada e que carrega essa simplicidade, esse contato próximo, humano, como a gente diz, da alma corpórea, né, do corpo, que é muito importante dentro dessa tradição espiritual que é o taoísmo. E até, Edgar, assim, uma das tópicos que a gente se propôs a abordar aqui, né, que é o taoísmo com base de pensamento em saúde. Você falou agora um pouco, né, porque essa diferença, né, na nomenclatura, medicina taoísta, medicina tradicional chinesa, né? Então, isso de ter a espiritualidade como não cindida, né, como presente aí nesse processo de estudo, de atuação profissional, né? E é importante, voltando a falar do Imperador Amarelo, o primeiro capítulo do Imperador Amarelo, ele não fala de doença. Ele começa a falar de desequilíbrio, de doença mais para frente. Então, olha como é importante, é uma coisa tão simples, mas é fundamental, né? Ele começa falando sobre saúde, e sobre longevidade, e sobre felicidade. Então, se a gente for se remeter a isso, o propósito da medicina chinesa original não é só recuperar as pessoas da doença. E claro que existe essa recuperação, mas o propósito original da medicina chinesa é proporcionar uma vida de saúde e longevidade e que cria condições para a felicidade, né? Nós não somos felizes só porque estamos saudáveis, né? A felicidade é algo muito mais complexo, uma habilidade, um amadurecimento psicoemocional cheio de nuances e como a gente fala, ser feliz dá trabalho. Mas sem saúde, né, sem uma base de saúde, esse trabalho se torna hérculo, né, se torna impossível. Então, de fato, para uma construção de uma vida feliz, eu ter uma base, eu ter uma estrutura de como me organizo para ter saúde, e ter saúde não é só estar longe das doenças, né, porque é um princípio também dessa medicina taoísta sabermos de forma muito humilde que vamos ficar doentes, não tem escapatória, assim. A gente vai ter desequilíbrios, só que a gente vai ter recursos para sempre voltar para a saúde, né? Estamos sempre voltando, sempre nos reequilibrando. E a nossa visão moderna, ocidental, em relação à saúde e doença, é uma visão muito caótica, né? Muito errática, né? A gente fica doente, não sabe por quê, está tomando remédio para uma coisa, já tem outra coisa em cima, tem efeito colateral, você já não sabe mais se é efeito, se é doença. Então a gente vai nesse rolo compressor em busca de uma saúde que a gente nem sabe para onde que ela aponta, né? Então as pessoas sofrem porque a nossa medicina é uma medicina que está lutando contra as doenças, basicamente. É claro que existem muitas vertentes da medicina ocidental de cuidado para a saúde, mas na prática é muito mais voltado para combater as doenças, né?
enquanto que a medicina chinesa, quando mal aplicada, também pode cair do mesmo lugar e ser uma medicina sintomática, ser uma medicina superficial, ser uma medicina que só trata sintoma e doença e tal. Mas na sua origem, ela é uma medicina que nos dá essa base para uma vida de melhor qualidade, né? Fernando, você sente vontade de fazer alguma pergunta ou a gente pode seguir? Não, pode seguir, porque depois acho que Tá, à tá medida eu vou bom. entrando. Eu acho incrível isso de ter uma referência de saúde, assim, também, né? Então, o que é um corpo saudável? Como é que você restabelece a saúde da pessoa e nossa própria, assim, por um caminho natural, assim, né? De entendimento de como funciona as leis da natureza mesmo, né? Então, acho isso muito incrível. Você podia falar um pouquinho mais, Edgar, sobre Eu costumo brincar, Joyce, que em dado momento da formação, não sei se vocês já vivenciaram isso no Twiná, muita gente já sente isso no Twiná, mas depois quando a gente vai se aprofundar em termos de complexidade e vai para a acupuntura, isso é quase que inevitável. E quando a gente vai para cursos mais complexos, então isso se torna regra. Como a gente não tem referência de saúde, como essa palavra que você usou é muito importante, todo aluno, quando começa a se aprofundar, cria uma certeza que vai morrer muito em breve. Né? Porque você começa a perceber tanta coisa que você está tocando para frente na sua vida, sabe? Sem olhar com critério para o seu intestino, para a sua digestão, para o seu aspecto psicoemocional, para a sua qualidade do sono, para a sua menstruação. E quando você começa a ter uma avalanche, né? Porque como a gente diz, a gente na medicina chinesa tem método e estudo da unha do pé, literalmente, até o fio do cabelo. E todos os níveis. É uma medicina muito complexa, né? Quando você vai para esse nível de detalhamento. E ela tem, Joyce, não uma expectativa de padronizar as pessoas, mas ela tem, sim, um método para saber o que está dentro de um esperado para a fisiologia humana e o que está fora, né? E o que é um desconforto que pode ser para a pessoa algo não muito sério, mas que para a visão clínica pode ser muito sério. Por exemplo, você tem muitas mulheres, em geral, que têm, às vezes, uns arroxeados pela perna, né, que surgem espontaneamente. A pessoa vai tocando meio para frente, achando que, talvez eu tenha batido, mas não me lembro muito bem. Às vezes isso aparece mais, às vezes aparece menos. Esse é um sintoma que, para nós, terapeutas, acende uma luz vermelha, assim, de muito... É um sinal de coisas muito ruins que estão acontecendo que podem piorar muito abruptamente, né? Quando nós, quando leigos, entramos para nos tornar profissionais, a gente vai absorvendo esse volume de informação e fala, nossa, eu estou todo doente. E não é assim. A gente vai ganhando hierarquias e vai percebendo. E muitas vezes a gente vai buscar, sim, ferramentas, né? Eu digo que todo terapeuta de medicina chinesa é, em princípio, um paciente de medicina chinesa, né? A gente vai buscar terapeutas e vai buscar como recuperar a nossa saúde se identificamos essas questões, né? Mas, respondendo objetivamente, Joyce, a gente vai ganhando, sim, uma série de critérios de saúde, né? O que é uma saúde psicoemocional? Né? O que é perceber que ter raiva, ter ansiedade, ter medo não é estar doente. Flutuar nessas emoções é parte da saúde. Mas não se fixar nelas é saúde. Quando eu me vejo todo dia ansioso, eu estou doente. Né? Quando eu me vejo, por exemplo, quando uma mulher se vê, por exemplo, toda a menstruação com muita cólica, a medicina chinesa não tem esse papo de que faz parte cólica, faz parte, cada mulher menstrua de um jeito, cada mulher menstrua 7 dias, um montão. Não, isso foge de um parâmetro saudável. A mulher tem que menstruar 5 dias, menstruar 5 dias num volume muito bem descrito nessa medicina, né? Para que ela tenha chance de recuperar esse sangue. Então, é sim uma medicina muito tolerante, muito
abrangente no entendimento de que cada um é um indivíduo, mas também é uma medicina que sabe que existem parâmetros muito estabelecidos do que é uma fisiologia saudável. E ganhar isso e difundir isso é uma riqueza enorme. Porque, de novo, a gente está vivendo uma aleatoriedade, assim, sabe? Cada pessoa tem um ciclo menstrual, cada pessoa tem um... E a gente vai sofrendo sem saber que tem ferramentas para não sofrer essas questões, né? Não sei se eu expliquei muito bem. Sim, sim. E, bom, sobre isso, assim, dá vontade de perguntar um monte de coisa, né? Mas eu queria perguntar um pouco sobre a história do Tuiná, Edgar, pela linhagem do mestre Pailin. Fernando, você tem vontade de fazer alguma pergunta antes do aspecto histórico? Podemos seguir, né? Mas como curiosidade, né? De saber como é que essa linhagem chegou, como é que foi esse... Se daria para dizer alguma característica, assim, né? Específica da linhagem. A gente já enumerou algumas, né? Acho que especialmente mas, a questão da medicina taoísta, né? Poderia contar um pouquinho mais para a gente? Claro. Você sabe, Joyce, que eu já fui apresentar, faz 20 anos que eu estou na área, né? Então eu já fui apresentar o Tuiná em congressos, né, em eventos e tal. E eu já ouvi, Joyce, de tudo, sabe? Você faz Tuiná, antes de eu falar na palestra, por exemplo, né? Você vai falar de Tuiná, aquela massagem para criança? Você vai falar de Tuiná, aquela massagem que é super levinha e mal toca a pessoa? Você vai falar de Tuiná? Não, Tuiná, Deus me livre, porque é muito doloroso, é horroroso, dói muito os pontos. Então você vê que eu já ouvi vários recortes, né, de que aspectos dessa massagem a pessoa absorveu porque ela conheceu um fragmento do Tuiná. A resposta é que o Tuiná, na nossa linhagem, é tudo isso. Ela é a massagem para criança. Ela pode ter aplicações muito delicadas. A gente tem até um termo que eu ensino, uma técnica que eu ensino em cursos avançados de Tuiná, que se chama Tuiná Qigong, que é você fazer aplicações de energia no paciente sem tocá-lo, usando os princípios do Tuiná. Você vê, ela pode ser tão sutil que até quase que um reiki, assim, quase um jorei, quase uma coisa muito sutil. E ela tem momentos muito... Vocês que fizeram aula de reflexologia, por exemplo, tem momentos bem dolorosos, tem momentos que ela tem pressão profunda, né? Ela vai fazer um tratamento para ciatalgia, com mobilizações do membro inferior e tal, que é pesado. Tem muitas coisas que a gente sobe na maca para fazer, sabe? Então, ela tem, Joyce, o Tuiná me encantou como massoterapeuta quando eu o conheci. Eu fiz 3 formações em Tuiná até chegar na escola do mestre Liu Pailin. E eu me encantei com essa gama, entende? Porque eu não queria me ver como profissional de massagem repetindo a mesma massagem o dia inteiro no consultório, basicamente todo tipo de paciente, né? Eu vim de uma escola japonesa, de shiatsu, de yama e tal, que foi maravilhosa, mas eu falei, poxa, eu vou fazer isso aqui basicamente igual todo dia, né? Mudava uma coisinha ou outra, mas diagnóstico muito pobre e tal. Quando eu descobri o Tuiná, que me proporcionava essa possibilidade de fazer um diagnóstico profundo e tratar coisas desde a ortopedia, que é o mais esperado da massagem, né? Até coisas como uma gastrite. Eu lembro que um dos primeiros casos que eu peguei depois de formado no consultório, e eu dou graças a Deus a isso, foi uma pessoa que confiou em mim para tratar uma gastrite. Eu falei, poxa, isso tem 20 anos mais ou menos. Falei, nossa, será que eu vou conseguir, então, com pontos, né, e manobras nos canais, tratar de fato algo profundo, interno, como uma gastrite? E tive um ótimo resultado, né? Isso foi me dando, apesar dos mestres já falarem disso, obviamente, vai trazendo um outro nível de confiança. E aí, só querendo mais resultado, mais abrangência, tal, que eu fui depois para a acupuntura, abrindo mais leques e mais possibilidades terapêuticas. Mas o Tuiná, ele já traz tudo isso, né, Joyce? Então, o mestre Liu Pailin,
ele tinha essa particularidade, né? Bom, ele era um general do partido republicano, né, na China, então ele lutou contra a Revolução Comunista. Aí, no final da guerra, ele foi preso na guerra, ele tomou um tiro em cada joelho, né, e ele se recuperou a sua capacidade de andar através das práticas, né, do Tai Chi Chuan, do Qigong, da automassagem, né. Muita gente, quando via ele no final da vida, não sabia como é que ele andava, porque ele tinha um buraco em cada joelho dos tiros que ele tomou, que deram o tiro para que ele não andasse mais, né? Não que não quiseram matá-lo, mas queriam retirá-lo da guerra, né? Mas aí, então ele se refugiou em Taiwan e depois ele veio para a América do Sul. Primeiro passou pela Argentina, depois chegou em São Paulo. E aí se estabeleceu em São Paulo, começou a dar aula de Tai Chi Chuan e tal. Inclusive ficou muito famoso, né? Hoje nós temos no SUS, né, o Tai Chi Pai Lin, que é uma grande conquista, né, dos métodos das práticas no sistema público de saúde do Brasil. Isso é fantástico. E o Tai Chi Pai Lin, obviamente, foi ele quem desenvolveu e difundiu, né? Só que, clinicamente, a sua principal ferramenta, Joyce, não era a acupuntura. Ele não gostava de acupuntura, né? A sua principal ferramenta era o Tuiná. E coadjuvante, a fito, né? Então ele tratava seus pacientes com muito sucesso, né? Porque é onde ele ganhava seus recursos para se manter aqui, através do Tuiná. O filho dele, mestre Liu Shimin, que é meu mestre, por outro lado, gostava de Tuiná tudo, mas que se encantou pela acupuntura. Mas para aprender a acupuntura, teve que buscar o seu mestre, que não foi o pai, né? Para poder, de fato, pertencer a uma linhagem de acupuntura. Então, eu acabo, Joyce, na prática, dando em cada curso uma certa linhagem, entende? Porque o Tuiná vem do mestre Liu Pai Lin, mas a acupuntura vem do mestre Liu Shimin. Apesar de serem pai e filho, são duas vertentes um pouquinho diferentes, né? O que é maravilhoso é que, como as duas têm o mesmo raciocínio, todas são calcadas numa medicina ancestral e taoísta, a gente consegue integrá-las na prática, né? Às vezes você faz um curso de massagem e faz um curso de acupuntura que não tem integração, e na prática clínica você não sabe qual é o método de juntar as duas coisas. Que horas eu faço massagem? Que horas eu faço acupuntura? Que horas eu faço a moxa? Que horas eu faço ventosa? Né? Na nossa escola, quando a gente vai dando todos os cursos, a gente ganha essa coerência, né? Essa integração, que é muito legal. Uhum. Te ouvindo falar, Edgar, sobre os vários comentários sobre o Tuiná, de ser uma massagem muito suave, de ser uma massagem muito forte, né? Assim, e o Tuiná ser tudo isso, né? Na formação, assim, fez muito sentido, assim, a lógica do toque, assim, né? Então, da técnica mesmo, né? De começar com um toque mais superficial e ir aprofundando aos poucos, né? Isso foi uma mudança muito, muito grande na minha forma de atuar, assim, como massoterapeuta, né? Eu fiz a formação, já trabalhava com massagem, mas aí o Tuiná realmente, ao mesmo tempo, uma massagem suave e pode ser muito profunda, né? Desculpa te interromper, Joyce. Existe uma coisa que você pediu para eu destacar, uma coisa da nossa característica, né? Uhum. Eu me lembrei de um aspecto aqui que é muito marcante da nossa forma de fazer massagem, que é o seguinte. No começo da formação, a gente diz assim para os alunos: a gente vai ter que conseguir fazer uma massagem profunda sem fazer força. E quando a gente fala isso para um leigo, parece um troço paradoxal, assim, né? Peraí, como é que eu vou fazer profundo a massagem? Como é que eu vou chegar num nível profundo se eu não colocar mais força, né? Então a gente desenvolve, que é algo muito difícil, é um desafio dar aula de Tuiná por conta disso, né? Eu sempre brinco que sempre falo que na questão técnica mesmo, do exercício da técnica, dar aula de Tuiná é muito mais desafiador que dar aula de acupuntura. Porque agulhar e manipular a agulha é bem mais simples do que fazer uma boa massagem, né? Então,
o Tuinar, para conseguir um resultado profundo de fato, que reverbere até os órgãos, né? Aqui no nosso chat, aqui, a Sheila, que é professora do curso, né, do movimento, escreveu que o professor Felipe, marido dela, também professor da nossa formação, está tendo excelentes resultados com o Tuinar em caso de uma paciente idosa com certo grau de demência, que não deixa colocar as agulhas. O Tuinar é maravilhoso. Então, quer dizer, Felipe está conseguindo resultado numa questão neurológica. Você vê o nível de profundidade que a massagem dele está chegando, certo? Tradicionalmente, seria um tratamento para acupuntura. Mas você vê a impossibilidade técnica que o Felipe está vivendo, né? Ele tenta uma paciente, a acupuntura ela não tolera pelo aspecto da demência, ela mesmo tira as agulhas, então ele tem que fazer a massagem, né? Mas para a massagem do Felipe chegar nesse grau de profundidade, ele tem que não fazer força. Olha que interessante. Porque a força física, né, a força da contração muscular, em qualquer aspecto do nosso corpo, ela gera um antifluxo. A gente diz que onde há força, onde há tensão, não há fluxo. Então, se eu quero que meu chi, né, que a minha energia chegue na ponta dos dedos, chegue no paciente, aprofunde o resultado nas manobras e nos pontos, meu membro superior, meu braço, minha mão, tem que estar com tônus, mas sem tensão. Então a gente aprende, né, Joyce, Fernando, que fizeram a formação, a gente aprende alavancas, a gente aprende a jogar o peso do corpo, a gente aprende a projetar a nossa energia, buscando essa profundidade da massagem, sem que ela seja uma massagem dura, forte, né? Então, quando a gente, por exemplo, avalia, no final da formação, a gente faz uma prova prática que nós, professores, recebemos as massagens, né? E com alguma experiência, é absolutamente claro para a gente, você põe a mão na gente se o seu toque tem força e por isso não tem fluxo, ou seu toque ele tem tônus, ele tem uma presença, mas ele consegue transmitir energia. No meu discurso parece algo sutil, não, mas é absolutamente tátil, assim, você sente. Inclusive eu, com já tantos anos dando aula, eu consigo dizer se o peso da pessoa está vindo da mão, do cotovelo, do ombro, do quadril, do joelho ou do pé, né? Só pelo sentir o toque da pessoa, você consegue ver qual é o nível de transferência de peso que ela está fazendo, né? Então, pessoas super magrinhas, pessoas idosas, pessoas delicadas, que às vezes podem achar que não vou ser capaz de fazer a massagem, porque eu tenho a mão pequena, eu sou uma pessoa delicada, será que eu vou conseguir fazer uma massagem profunda? Né? Isso não é um engano. Qualquer pessoa pode fazer uma massagem profunda. Né? Eu já recebi todo tipo de alunos, senhorinhas pequenininhas de 60 anos de idade, fizeram a formação e fazem um excelente treinar. Vocês entendem o que eu estou falando? Então não tem uma... Eu já tive pacientes, inclusive, chegando pra gente falando assim, eu quero vir no consultório, estou precisando de uma massagem, mas eu quero passar com homem. E eu falo, por que passar com homem? Não, porque homem tem mais força, tem a mão maior. Eu falo, não, mas isso é uma bobagem completa. Não? A boa massagem não é daquilo com a mão grande, mão pequena, se a pessoa é grande, se a pessoa é pequena, se a pessoa é forte, se a pessoa é fraca. Né? Qualquer pessoa que pesa 50 quilos, se ela transferir o peso dela para sua mão, 50 quilos de pressão num ponto é uma pressão super profunda. Vocês entendem? E eu posso pegar uma pessoa super fortuna que não sabe transferir e é uma massagem horrorosa, né? Então o Tuinar tem essa mecânica, né, Joyce? Esse método que é encantador para quem ensina, é encantador de receber também, né? E que é abrangente. Qualquer pessoa, de fato, pode fazer uma excelente massagem. Eu queria fazer um comentário em relação a isso que o Edgar está falando, assim, que uma coisa que até queria que o Edgar falasse um pouco sobre isso, assim, a sensação que eu tinha, assim, na medida em que eu fui aprendendo, né, fazer esse movimento com o corpo e tirando esse peso da mão, assim, né, é que vai ficando menos cansativo também para o terapeuta, né? Assim, eu sentia isso, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Assim.
Porque eu acho que talvez seja importante, assim, na prática profissional, né? Considerando quem vive de massagem. Você trouxe um ponto maravilhoso, assim, central, porque eu já tive vários alunos que chegaram com a intenção de fazer o curso, porque me ouviram falar, porque ouviram outras pessoas falarem que o Tuiná é algo importante na prática clínica, mas já tinham tido experiências anteriores de outras formações de massagem e criado com isso um preconceito, né? Não é nem preconceito, um conceito, por conta das suas vivências, de que fazer massagem é extremamente cansativo, que é um dreno de energia, que acaba com a vida. Assim. Eu já ouvi relatos de pessoas que eu vou trabalhar fazendo massagem em empresa. Depois de um tempo a pessoa não quer ouvir mais falar de fazer massagem, porque se sentiu tão esgotada nesse processo, né, que fala, nossa, fazer massagem é para malucos, né? E pode ser. E pode ser. Se eu faço massagem com força, sem técnica, e falando de medicina taoísta, né, Joyce, que você trouxe lá no começo, pensando nessa forma original, a gente diz que o resultado da massagem, Fernando, o resultado da transferência de energia que acontece na massagem, ele é o excedente, ele é o que transborda de um fluxo de energia que acontece no terapeuta durante a massagem. Então, eu estou conectando, porque os nossos canais de energia, eles nos conectam o céu com a terra. Eles conectam o céu com a terra através do nosso corpo. Se eu mobilizo o meu fluxo, respeitando esse processo e potencializando esse processo, eu crio um fluxo mais intenso na hora da massagem, por isso que quem faz massagem sente um calor, fica com a mão pegando fogo, isso é totalmente esperado, né? E aí o transbordamento disso vai para o paciente. Então você veja que você vê até a Ana Horta, que está aqui do canal Segredo dos Mestres, é uma grande difusora, né, da medicina chinesa, do Tai Chi Chuan, das artes marciais, uma colega nossa aqui, muito legal ela estar presente, ela escreveu o mesmo princípio das artes marciais internas, a suavidade sem força. Então o que ela está dizendo? Que todos esses princípios das artes marciais internas de autotreinamento, Ana, são aplicados diretamente no Tuiná, né? Então o Tuiná é quase que a aplicação clínica desses aspectos que a gente treina fisicamente do Tai Chi Chuan e no Qigong e no Taoyin, essas artes de treinamento taoístas. Então, o grande objetivo, Fernando, é eu terminar um excelente Tuiná que beneficie o meu paciente e eu me sinta melhor do que eu comecei a massagem. Esse é o ultimate level Tuiná, assim, sabe? Esse é o que a gente quer chegar. E a gente chega. E é muito interessante até o comentário da Ana, porque essa coisa da prática é muito importante. Porque às vezes a gente faz Tai Chi Chuan, a gente faz yoga, e a gente acha que está conectando a energia do céu com a terra, que está tendo um grande fluxo e tal. Meio que o Tuiná, Fernando, é a prova disso. Você está mesmo tendo fluxo, você está conseguindo fazer com suavidade, está fazendo sem força, então faz aqui na massagem. Porque quando a gente faz sozinho os movimentos, você pode ter uma impressão de suavidade, mas que está cheia de força. E eu falo disso de um lugar de quem já deu aula para professores de Tai Chi Chuan. Que na hora de aplicar a massagem, se viam com a mão rígida, com o corpo duro. Falaram, não é possível, eu treino Tai Chi Chuan há 15 anos, como é que eu posso ter essa dureza? Né? Porque uma coisa é eu fazer sozinho, outra coisa é ter que aplicar isso numa pessoa. Né? E aí ter uma troca real. Né? E não uma troca marcial, né? Não vou trocar soco, né? É uma troca que tem que beneficiar a pessoa que está ali deitada, né? Então isso me encanta muito como um praticante de arte marcial que sou, né? Essa aplicação direta, né? E sair melhor da massagem, né? Isso é um grande objetivo nosso. E aí é possível trabalhar, né, Fernando? É possível trabalhar.
existia um ditado na China que é massagista morre cedo, né? De tanto que a massagem lá é praticada, e quando praticada fora desse contexto, praticada de forma errada, as pessoas morrem cedo mesmo. As pessoas se matam fazendo massagem. Quando você pratica dentro desse contexto, você pode atender algumas pessoas, várias pessoas por dia, como mestres atendem vários, mestre Liu Pailin atendia vários, tem hospitais que atendem Tuiná o dia inteiro, e o cara mantém sua saúde. Posso imitar, Joyce? Eu queria fazer um comentário, assim, né? Eu sou recém-praticante de Kung Fu, né? E aí, assim, eu vejo, de alguma forma, né? Eu consegui estabelecer um paralelo, assim, porque, assim, antes de eu fazer a formação em Tuiná, eu tive a oportunidade de fazer uma formação em acupuntura. Né? E aí, assim, não fiquei, assim, vamos dizer assim, tão feliz na minha formação em acupuntura, né? E que eu senti, assim, e essa para mim foi a principal diferença, assim, do curso de Tuiná, né? Porque, assim, eu senti que era como se fosse, vamos dizer assim, no pior sentido, era como se fosse, assim, o curso de acupuntura, como se fosse uma faculdade, assim. Que era, assim, a gente tinha os momentos de aula, assim, era uma metralhadora de conteúdo, né? E, assim, evidente, tive bastante dificuldade, mas, né, correndo atrás e tal, a gente foi pegando os conceitos e tal, mas aí e aí, assim, a gente teve uma aula lá no curso, né, de acupuntura, falava sobre o Tuiná, eu achei super legal, e aí, né, assim, pelo destino eu conheci a Joyce e tal, e eu, né, aí eu, né, me matriculei no curso. Isso me surpreendeu muito, assim, o jeito que é dado o curso. Assim, né, você estava falando da medicina taoísta, né? E assim, o Felipe, a Sheila, a Larissa já traziam assim a forma que era estruturado o curso, introduzindo os conceitos devagarinho, ciclando com a prática, assim, e isso para mim foi muito diferente e foi muito importante, assim, sabe, ter tido essa oportunidade do curso ser feito dessa forma, assim, bastante respeitoso comigo, assim, sabe? Eu queria que você comentasse. Para mim, acho que eu entendi que isso tem a ver com a linhagem, né? Tem a ver, Fernando, com a linhagem e tem a ver com o método de ensino. Na cultura clássica chinesa, você tem 3 formas de transmissão de conhecimento, que é o mestre, a figura do mestre, a figura do mentor e a figura do professor. A figura do mestre, tradicionalmente, a gente nem tem mais hoje em dia, porque é uma vivência familiar, entende? Você passaria a morar na casa do mestre, ficar com ele lá dia e noite, convivendo e aprendendo meio por osmose. Não tem um formato de aula e tal, né? Então, nas escolas, nos meios de ensino, o que você tem é a figura do mentor e a figura do professor. Qual é a diferença? O professor, ele tem, primeiro que uma hierarquia um pouco, até a palavra Lao She, que é professor, ela tem um caractere que é de militar. Então, a relação com o professor é uma relação hierárquica, uma relação militar na cultura chinesa. Ele fala e você escuta. Mas o professor, ele não tem uma responsabilidade de se preocupar com você. Ele tem a responsabilidade de se preocupar com a transmissão do conteúdo. E a responsabilidade de averiguar se você absorveu aquele conteúdo ou não, e acabou a relação entre esse professor e esse aluno. A figura do mentor, quando você vai pegar o conceito original, o ideograma, ele se aproxima da ideia de um cavalheiro, né, de uma pessoa gentil. Né? Alguém que, a diferença é que o mentor, ele se responsabiliza pelo aluno no sentido de acompanhá-lo na aplicação na vida dele
e na aplicação profissional, na transmissão disso para os seus pacientes, no caso da medicina, né? Como que isso se dá? Então, a minha relação com os meus alunos é essa, e a relação dos professores que me representam é essa. Então, a Sheila, o Felipe, a Larissa, o Ian, temos aqui agora no nosso chat a Fernanda Toscano, também, que é uma nova professora do nosso grupo, né? Que dá aula de acupuntura. Então temos esse grupo de professores, tem outros também que eu estou formatando esse grupo de professores, eles carregam essa relação de mentoria. Então essa mentoria, ela como você falou, foi respeitoso comigo, me fez muito sentido, porque é uma transmissão que não importa o cara chegar e vomitar um monte de conteúdo para aplicar uma prova, você passou, obrigado, tchau. Né? Como é que esse Fernando está evoluindo? Né? Como é que esse cara vai se tornar terapeuta ou não? Tanto que a nossa relação com os alunos, com os formandos, né, ela se estende pós-formatura. Eu tenho uma felicidade enorme de manter contato com gente que eu formei há 15 anos atrás. Né? Algum contato de mensagem, de se ver num curso avançado, de quando a pessoa se vê numa necessidade, manda um e-mail para mim. Né? Então, e a minha relação não é de mestre, sabe, Fernando? Não sou mestre de ninguém. Né? Eu sou só um irmão mais velho, então um cara acessível, um cara que você pode contar no seu caminho. Né? Hoje à tarde, eu li num livro de um mestre que eu gosto muito, que é o Thich Nhat Hanh, ele falando que, na visão dele, o mais importante no século XXI é a gente resgatar os sensos de comunidade. Né? No budismo eles chamam de sangha, né? De uma família, né? de um grupo de pessoas que tem um auxílio mútuo como princípio. Porque a vida tem sido muito caótica, muito pesada, com muitos desafios para a gente encarar tudo individualmente. Então, Fernando, o nosso grupo de professores, esses professores que dão aula no meu movimento, fizeram na sua turma e vão sempre procurar fazer esse criar um grupo de auxílio mútuo e de confiança entre os alunos e os professores, para que todo mundo possa se tornar profissional, um profissional com segurança, né? Estar na área da saúde sempre tem insegurança, sabe, Fernando? Se você quer ter certeza absoluta, não venha para a área da saúde. Né? Na área da saúde, a gente navega num mundo de inseguranças com o método. Né? Mas passar esse método, então, que dá as ferramentas para nós termos segurança e garantir que o profissional seja capaz de aplicá-las no seu consultório, é um propósito meu, como coordenador, e dos professores que deram aula para você e que vão dar aula para a nova turma esse ano. A Fernanda comentou aqui no nosso chat que falou que é uma experiência para a vida toda. Né? De fato, esse é um relato que eu escuto muito dos alunos, né? De que ter aula nesse tipo de relação ter uma convivência entre pessoas que estão se formando numa profissão juntas, não se vendo como concorrentes, né, mas se vendo como um grupo de auxílio mútuo, né, adquirindo método, mas ao mesmo tempo adquirindo liberdade, é uma experiência muito transformadora, que não tem só lados agradáveis, né? Porque, não sei se vocês passaram esse tipo de experiência, vocês podem relatar se passaram, mas estudar profundamente medicina chinesa e medicina taoísta, né, gera algumas instabilidades na vida. Porque a gente vai se deparando com hábitos, com relações, com preconceitos, com cristalizações do passado, que você fala, isso aqui não cabe mais na minha vida agora. Né? Então, eu sempre falo que para uns menos, outros muito mais, mas o período de formação muitas vezes é um período ruidoso. Né? Porque as coisas vão
meio se desconfigurando, porque você quer transformar a sua vida para uma vida mais, não é dogmática, né? Não é isso, mas uma vida que agora passa a fazer sentido, né? Eu não quero mais ter um fator de doença na minha rotina, então eu não quero mais, se os meus amigos vão fumar, eu não quero fumar junto deles mais, né? Se os meus amigos vão sair para beber todo dia, eu não quero mais sair para beber todo dia, porque não faz mais sentido para mim. Estou dando exemplos bem bestas, né? Mas às vezes tem uns exemplos mais complicados, né? Às vezes acontece dentro de casa, porque o marido, a esposa, os filhos querem sustentar um hábito que às vezes para a gente não faz mais sentido, né? Então há uma reacomodação da vida, né? Que às vezes é um pouquinho intensa quando a pessoa mergulha mesmo. Vocês viveram alguma coisa nesse sentido? Assim, dá para... Enquanto você falava, fui lembrando de algumas coisas, assim. Mas fico com vontade de citar, assim, no atendimento, né? Como mudou minha forma de atender, né? E como eu tenho ficado menos cansada, né? Agora com o método. Então, menos cansada, mais segura, e saber que eu posso contar com alguns professores para poder tirar uma dúvida, é assim, tirar um caminhão de peso, assim. Então, é isso assim, que eu vontade de dizer. Eu, assim, que eu percebi bastante, assim, primeiro, assim, bastante confusão, né, em adequar a rotina. Isso era até uma coisa que eu queria perguntar, assim, porque a gente vê, né, assim, bastante conteúdo, assim, né, falando principalmente, né, a partir do momento que a gente se interessa por isso, né, e agora com as redes sociais a gente vai seguindo, né, as pessoas e tal, e vendo, tem as práticas disso, daquilo e tal, né, assim, no sentido de uma prevenção, né, e assim, eu olho para isso e fico olhando para minha rotina maluca, assim, e sabe como que a gente consegue, né, eu estava até brincando esses dias, né, com uma amiga minha, eu falei assim, esses dias eu precisava dar conta de um negócio, aí assim, era 8h30 da noite, eu estava tomando café. Falei assim, nossa, sabe assim, não para quem é, né, iniciado na medicina chinesa, isso não faz o menor sentido, né? Então, assim, isso me balançou bastante, assim, sabe, adequar os hábitos. Eu não posso dizer que eu sou, né, que eu melhorei muito, mas assim, tem muito para melhorar ainda, mas esse foi um principal, assim. Eu acho que tem um outro elemento, assim, que é com as pessoas de casa, assim, sabe, tipo, como vou dizer assim, super a favor de tomar medicamento a qualquer sintoma, a gente vai tentando desconstruir e tal, e sempre com dificuldade, assim, sabe? Olhar para as questões, né, climáticas, como que você está dormindo, como que está, assim, né? Uma coisa que eu lembro muito das aulas, assim, né, que a gente falou, eu lembro do Felipe falando sobre isso, tipo, se seu quarto entra vento, assim, né, como que você vai dormir bem, assim, né? Tem várias questões que vão gerar a partir daí, assim, né? E são coisas que a gente vai tentando provocar para dentro de casa também, nem sempre dá muito certo. Primeiro dizer que o Felipe comentou aqui no chat que ele adorou quando você falou iniciado na medicina chinesa, e eu também adorei esse termo. Agora eu vou passar a adotar agora, você é iniciado na medicina chinesa. Mas você sabe, Fernanda, que a gente tem que tomar um certo cuidado nesse processo, porque falando em cultura taoísta, né, em filosofia taoísta, o meu mestre taoísta, o mestre Wujishen, ele dizia que para nascer alguém no Brasil que já tenha na sua essência incorporada essa filosofia, a gente teria que ter alguém que
já esteja bem habituado, bem incorporado nessa filosofia, ter um filho, criar essa pessoa sob essa filosofia, que é algo, eu que sou pai, é algo extremamente desafiador, porque nós somos uma ilhazinha de uma certa lógica, né, de uma certa forma de ver dentro de um contexto externo e do restante da família totalmente ou muito diferente, né? Mas criar essa criança, ter essa criança e criá-lo sob essa cultura, é essa criança encontrar uma outra pessoa também criada nessa cultura, e aí talvez o filho deles fosse alguém já naturalmente incorporado com esses princípios. É uma brincadeira que ele fazia, porque não importa muito na prática é isso. O que importa é que, para a gente ter paciência, para a gente ter carinho, para a gente ter tolerância com a gente mesmo. Não é porque eu sou agora, pegando o exemplo que você falou, não é porque eu sou iniciado na medicina chinesa que eu vou chuchar na minha vida todas as recomendações em um mês. Né? Eu vou morrer nesse processo, porque eu vou me desestruturar inteiro. Eu quase fiz isso. Né? Eu fiz isso, na verdade. Fiquei super estrambelhado, fiquei doente, porque já não sabia mais o que comia, que hora que eu dormia. Então, assim, a gente tem que ter, e hoje acho que vocês já recebem isso de maneira mais paulatina, mais calma nesse processo. Né? A gente tem que ter muito afeto, muito carinho, muita paciência, e ir percebendo, Fernando, assim, o que é rotina e o que é exceção. Né? Então, por exemplo, um dia eu precisei dormir tarde, tomei café, tá ótimo, tudo bem, foi uma exceção. O problema é se todo dia eu tomar café tarde para ficar virado, entendeu? A gente tem que ter os dias das exceções, né? Entendendo que a maior parte das pessoas não tem, nas exceções, a rotina, né? Então, quando a gente vai entendendo isso, a gente vai ganhando um certo grau, não é de leniência, não é de... Não, mas é um certo grau de tolerância que permite que os hábitos sejam enraizados, né? Se a gente se força muito, e até força muito o paciente a mudança de um hábito muito enraizado, e ele de repente muda tudo em uma semana, muito dificilmente ele vai sustentar esse novo hábito. Se o paciente vai mudando muito gradualmente, devagarzinho, semana após semana, e vai mais do que tudo, Fernando, percebendo o resultado, né? Percebendo o resultado. A gente tem que ter uma conversa entre a intelectualidade, que faz sentido, os conceitos da medicina chinesa, e a realidade física, que alimenta a confiança dizendo, isso de fato faz sentido e eu sinto que fez bem para mim. Você entende? Se eu fico só fazendo porque o professor Felipe falou, porque o Edgar falou, porque o livro diz, eu não enraizo o novo hábito, o novo estilo de vida. Né? Então eu tenho que dar tempo, tenho que ter carinho, tenho que pôr o hábito, percebendo, tem que fazer besteira, né? Tem que fazer besteira e aí e ficar ruim e falar, tá, quando eu volto para o hábito antigo, agora eu sinto uma diferença importante, aí eu volto para o hábito novo, fiquei melhor. Isso parece meio besta, meio óbvio, mas faz toda a diferença para eu construir um corpo geral de mudança para aquela construção da saúde que nós falamos lá no início, né? Saúde e longevidade. Você não constrói isso em 2 palitos, né? Isso leva anos, né? Para a gente ir restabelecendo. E a gente carrega, né, Fernando? Pegando esse papo do Mestre Shan, a gente carrega uma essência congênita, né, da nossa família, que vem de outros hábitos, né? Que vem de outras referências. Né? Isso se manifesta na nossa vida. A gente também tem que ter carinho com a nossa ancestralidade. Entende isso? Né? E aí, ir com muita paciência e carinho para os nossos pacientes também. Né? Que não é ficar passando a mão na cabeça também o tempo todo, mas é respeitar os tempos de enraizamento, de mudança para a construção de saúde. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. Já estamos aí há mais de 50 minutos conversando um pouquinho. Eu conversei com a Cris também, Edgar, para saber se ela tinha vontade de fazer alguma pergunta e tal. Mas aí a gente já conversou tanto. Aí vou escolher uma das perguntas que ela encaminhou, que ela fez, na verdade, um comentário a respeito do tuinar e da acupuntura, né? Como o tuinar pode favorecer, de repente, uma aplicação
de acupuntura. Então, se eventualmente tiver um acupunturista assistindo, né, a live de hoje, seria assim, um comentário mais técnico mesmo, ou alguma coisa mais abrangente que você acha importante falar também sobre dessa Bom, redução de inflamação. apesar de tradicionalmente eu recomendar, né, que as pessoas façam o tuinar antes da acupuntura, como a acupuntura é muito mais famosa, né, muito mais conhecida, e ela encanta, ela tem uma abrangência clínica gigante e tal, é muito normal as pessoas virem primeiro para a acupuntura. Não só na nossa escola, mas em todas as escolas. E aí o cara fala, mas aí eu vou voltar para fazer o tuinar? Será que isso faz sentido? Isso tem, né? Faz todo sentido. Então, todo ano eu tenho nas minhas turmas, o próprio Fernanda é prova disso. Né? Mas eu tenho todos os anos nas minhas turmas acupunturistas recém-formados ou acupunturistas com muitos anos de carreira que vêm completar a sua formação. E eu sempre falo, na minha visão, um terapeuta de medicina chinesa tem que ter o tuinar. Né? Senão você fica com um consultório meio capenga. Tá? Por quê? Tem situações, como a própria situação que a Sheila colocou aqui do Felipe e tal. Uma situação que você não pode usar agulha. A gente tem que entender, por exemplo, que para a nossa relação ocidental, né, Joyce, a agulha é algo associado à injeção, né? A, a perfuração que machuca, que dói. Então, a gente pode receber pacientes no consultório que têm medos terríveis de agulha. Se você só acupunturista, você fala para o cara, então, desculpa, vai embora, não vou tratar você, né? Então, quando eu recebo esse tipo de paciente, pode ser que eu chegue um dia a fazer acupuntura. Se ele for perdendo esse medo, eu vou tendo todo o método para mostrar para ele que tudo bem e tal. Mas como é que eu trato ele assim que ele chega? Eu trato com tuinar, né? Então, o tuinar me dá essa abrangência de tratar pessoas que não podem receber acupuntura. O tuinar é a principal ferramenta para criança. Tem uma série de tratamentos ortopédicos. O tuinar é mais importante que a acupuntura. Pouca gente sabe disso. Né? Eu fiz cursos de ortopedia com professores chineses que trouxeram essa experiência. Até em hospitais na China hoje, em certos quadros de ortopedia, de lombalgia, de cervicalgia e tal, a ferramenta 1 é o tuinar. A acupuntura é coadjuvante. Né? E o leigo, nós ocidentais, pensamos muito mais, a dor está doendo, a acupuntura é o primeiro. Nem sempre é o primeiro. Né? Então, para quadros ortopédicos, para quadros psicoemocionais, né, Joyce? Muita gente chega no consultório em condições que até receber uma acupuntura vai ser difícil. Né? Está muito agitado, muito ansioso, está em estado caótico. Então, você ter a massagem como um propósito de assentar o espírito, de acalmar a mente, até para que se possa fazer uma acupuntura, se for o caso, é um ganho incrível. Né? Você deixar as agulhas fazendo o seu papel e fazer uma massagem na cabeça relaxante, por exemplo, é algo maravilhoso. Né? Aprofunda o resultado. Você faz uma acupuntura e também faz uma reflexologia, que é algo, reflexologia podal, né? Que é algo dentro do tuinar. Aumenta muito vários resultados de circulação pelo corpo. Então, são ferramentas que se conversam, que se retroalimentam. Né? Eu amo a acupuntura, então eu acho que um terapeuta, quando vai se aprofundando, eu incentivo que ele vá para a acupuntura, né, também. Mas eu acho que é muito, muito importante, muito válido os acupunturistas virem fazer o tuinar. Bom, então acho que a gente chega no momento dos agradecimentos, mais uma vez. Edgar, se você tiver alguma consideração final, né, fica à vontade em fazer. Vou finalizar minha fala dizendo que essa live faz parte da programação de divulgação da formação em Tuinar, que acontece aqui no meu movimento, em Campinas, e que tem a parceria do Terapias Chinesas, a supervisão do professor Edgar Cantelli. E se alguém quiser fazer a sua inscrição ou quiser seguir conversando sobre o tema, porque está em dúvida, se tem interesse pela formação ou não, ou se quiser seguir conversando sobre o Tuinar, sobre as formações em medicina chinesa, para fazer essa formação em outro momento, também é super bem-vindo para entrar em contato, pode ser pelo Instagram, pelo WhatsApp, que eu retorno, tá bom? E eu faço
de intercâmbio entre os professores, entre o Edgar e vocês, interessados. Caso eu não saiba responder a pergunta, eu recorro a eles e aí faço essa ponte. Tá bom? Então, muito obrigada pela presença de todos aí que estão assistindo. Muito obrigada, Edgar. Muito obrigada, Fernando. E é isso. Eu só queria terminar, então, Joyce, dizendo que eu sempre repito isso, que você é uma pessoa admirável pela sua coerência, pela sua integridade, pela sua retidão de manter o espaço em movimento com os mesmos princípios esses anos todos. A sua relação com a gente, com os professores, comigo é maravilhosa, né? A gente só pode agradecer. Ano passado eu tive a oportunidade de fazer o lançamento do meu livro, Tal da Mente, aí no Espaço é o Movimento. E aí eu fiquei com muita vontade de trocar de lugar com os professores e eu dar aula no meu movimento e deixar esse povo aqui em São Paulo, porque o meu movimento é um espaço maravilhoso em Campinas, com uma energia incrível, né? Então, se você é da região de Campinas, tem vontade de fazer o Twinar, temos uma nova turma começando em abril, conversa com a gente, conversa com a Joyce, que é uma oportunidade maravilhosa. E quando você falou lá no início de que eu não estou presente, né, Joyce? Só queria terminar dizendo que eu estou presente, né? Porque quando os professores vão no meu lugar, no meu coração eu estou presente o tempo todo, né? Porque eu tenho absoluta confiança nesses professores que vão aí no meu movimento, que eles fazem um trabalho incrível. Tá? Então, muito obrigado pelas maravilhosas perguntas hoje, pelo papo, por me aguentarem aí esse período. E Fernandes e Rosário que escreveram aí, bom, aproveitando os agradecimentos a Edgar, Fernandes e Rosário são os meus pais, que também deram aí um grande suporte para poder tudo isso acontecer. Então, agradeço a vocês dois por estarem aqui assistindo, prestigiando e também pelo espaço, né, que tem uma história familiar aí também muito, muito bonita e que, graças a ela, a gente está podendo alçar outros voos aqui, né, abrindo espaço para esse trabalho tão bonito, né? Então, muito obrigada. Obrigado, Joyce. Obrigado, Edgar. Obrigado por permitir esse Valeu. espaço. Boa noite a todos. Boa noite.